Salmo 2, fala do Messias? Não, fala de rei de Israel. Mas será mesmo que é isso? Ou pelo menos que é só isso? Quando a gente faz uma exegese das Escrituras, nós temos a obrigação moral de falar toda a verdade, e não somente parte dela, ou somente o que nos convém, certo? Então, quando a gente analisa aqui o Salmo 2, né, fica claro que realmente está se falando sobre um rei ungido, né, porque ele fala a palavra rei no Passuco 6, né, diz: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião, e fala também sobre uma guerra, né, porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as ataduras e sacudamos de nós as nossas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará dele. Está falando aqui sobre nações que se aglutinaram para lutar contra Israel, né? Fala sobre um rei que foi ungido, né, em Sião, né? E fala que Deus, né, ele dá risada, né, ele zomba dessas nações porque elas não terão chance de derrotar Israel nessa guerra. Algumas coisas aqui a gente precisa entender, né? Primeira coisa, quando a gente fala de versos proféticos, em qualquer que seja o livro, né, seja do Taná, seja da Torá, seja dos profetas, em qualquer situação, até nos Salmos aqui onde a gente está analisando, a gente tem que entender que profecias não devem ser analisadas somente no nível Pshat. Porque se nós formos analisar somente no nível Pshat, a gente vai perder toda aquela essência oculta, né, que nos trará uma sabedoria posterior. Então, assim, como a gente interpreta, por exemplo, uma profecia sobre a guerra de Gog e Magog, né? Se a gente vai lá no livro de Ezequiel, onde fala sobre isso, ela não fala que o rei Messias vai liderar Israel claramente nessa guerra. Ele não diz que quando vai acontecer. Tudo isso são interpretações que nós fazemos sabendo que se trata de uma profecia, e tem coisas que não estão escritas claramente, mas que nós conseguimos entender através do nosso entendimento, da inteligência espiritual que a Hashem coloca nos nossos corações, né? E principalmente analisando o contexto, analisando história, cada detalhe, para tentar chegar ao máximo possível dentro daquilo que a Hashem quis nos comunicar. Então aqui, claro que se você analisar somente no nível Pshat, está falando de um rei. Mas o que os nossos sábios diziam? Os nossos sábios concordam que seria somente um texto Pshat? Né? Aqui está falando somente de um rei como Davi, como Salomão? Não. Os nossos sábios vão dizer lá em Berahot 7b, inclusive aqui é importante salientar que nesse texto, o Talmud, né, Berahot 7b, na Guemará, o Rabino Yohanan, que é quem fala a respeito desse assunto nesse trecho que eu estou explanando para vocês, ele fala em nome do Rabino Shimon Bar Yochai. Né? Então diz assim o texto: e o Rabino Yohanan fez outras declarações agádicas em nome do Rabino Shimon Bar Yochai. E aí vem algumas explanações dele. Primeira coisa que ele fala: a existência de crianças rebeldes na casa de uma pessoa é mais problemática do que a guerra de Gog e Magog. A guerra final, um clímax das agruras dos tempos messiânicos. Certo? E aí depois ele complementa: como está escrito, um salmo de Davi, quando fugiu de seu filho Absalão. Aqui ele está falando sobre Salmos 3, tá? Ainda não chegamos na parte dos Salmos 2. Então ele diz aqui: um salmo de Davi, quando fugiu de seu filho Absalão. E está escrito depois: Senhor, quão numerosos são os meus inimigos, muitos se levantaram contra mim. Aqui ele ainda está no Salmos 3, aqui já no Passuco 2. Quanto à guerra de Gog e Magog, mencionada no segundo capítulo dos Salmos, aqui já estamos falando do segundo capítulo dos Salmos, que é o objeto aqui da nossa análise, está escrito: por que as nações estão em alvoroço? E por que os povos falam em vão? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido.
aquele que está sentado no céu ri, o Senhor zomba deles. Aqui ele relatou literalmente o Salmo 2 do Passuque 1 até o 4. E aí depois ele diz: no entanto, neste capítulo que descreve a guerra de Gog e Magog, quão numerosos são os meus inimigos, não está escrito, pois não é tão difícil quanto criar um filho rebelde como Absalão. Então a gente está analisando o que aqui? Esse texto, né, ele não está falando especificamente sobre esse salmo. Ele está usando esse salmo para explicar que a criação, né, de um filho rebelde, ele é mais problemático. Ela é mais problemática do que a própria guerra de Gog e Magog. Né? É isso que está dizendo aqui nesse texto. Então, onde a gente chega aqui? Né? Em que nível de análise a gente chega aqui? Que o texto ele não é específico sobre o assunto que a gente está abordando, contudo, detalhes aqui no meio do texto sugerem que o rabino Shimon Bar Yochai entendia que o Salmo 2 falava sobre a guerra de Gog e Magog. Né? E quem é o ungido que fala aqui? Né? Quem é o rei de Israel que estará à frente de Israel na guerra de Gog e Magog? Todos nós sabemos que é o Melech HaMashiach, né? É o rei Messias. Ele estará à frente de Israel na guerra de Gog e Magog, né? O Mashiach ben David. Então aqui a gente já tem a primeira como eu posso dizer? A gente já tem aqui o primeiro ponto esclarecedor, né? Que nos constata que não existe no judaísmo rabínico, não existe na sabedoria judaica, somente a opinião de que o Salmo 2 fala no nível pshat dos reis de Israel. Ele não fala só disso. Ele está falando da guerra de Gog e Magog, quando esse ungido, que é o rei, que está dizendo ali no texto, com certeza vai ser o Melech HaMashiach. Então, aqui já cai por terra, no sentido de cravarmos essa interpretação no nível pshat como a única. Né? Então a gente não pode dizer que os cristãos estão errados porque eles entendem o Salmo 2 como uma profecia messiânica. Não, porque não são só os cristãos que dizem isso. Né? Os nossos sábios aqui, eles também interpretaram dessa maneira. Quando a gente vai para os comentários de Irashi, tá? E eu vou falar isso aqui agora, uma coisa para vocês, com o coração aberto, porque eu não faço análises desse nível que vocês têm visto no vídeo que eu mostrei agora, análises rasas, análises em vídeos de 30 segundos para explicar uma coisa tão importante como uma profecia messiânica. Né? Eu não faço isso, me recuso. Né? E nem estou aqui para levantar a bandeira, porque eu sou messiânico, Yeshua é o Mashiach, isso está em toda a Torá, está nos Salmos, não está nada. Não é essa a questão. A gente está fazendo aqui uma análise fria e com o máximo possível de isenção. Por quê? Eu estou aqui analisando textos rabínicos, né? Textos que os nossos sábios judeus do Talmud, da tradição oral judaica, já interpretaram alguma vez dessa maneira. Eu não estou dizendo aqui que todo judeu pensa assim. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo tem que pensar assim. Mas são opiniões que devem ser consideradas. Né? A sabedoria judaica nunca disse que se a Mishnah tem uma opinião e a Gemara tem outra opinião, a Gemara se sobrepõe à Mishnah, ou a Mishnah se sobrepõe à Gemara. Né? No caso de uma decisão alárrica é uma coisa, mas no caso de uma interpretação de texto é outra história. A gente não pode jogar no lixo a opinião de um grande sábio, como o Rabi Yohanan, que a gente mencionou agora, e ele ainda falando em nome do Rabi Shimon Bar Yochai. Né? Então é uma coisa muito, muito séria para a gente simplesmente analisar de maneira leviana, como tem sido feito aí onde vocês viram. Tá? Então agora eu vou ler esse texto, que é a opinião de Rashi sobre esse Tehillim, né, o Tehillim 2, onde ele não entende da maneira que a gente está explanando aqui. Né? Ele não entende que o Salmo 2 deve ser interpretado somente, né, como falando sobre o rei Messias. Né? Ele vai dizer justamente o contrário. Ele vai dizer que a gente não deve analisar somente como rei Messias, que a gente tem que interpretar sim, né, como se referindo ao próprio rei Davi. Tá bom? Por que eu estou falando isso? É justamente para embasar o que eu estou dizendo agora, de que uma opinião de um grande sábio não pode excluir completamente, cancelar a opinião de um outro grande sábio. Muito menos de um sábio que se pauta no nome do Rabi Shimon Bar Yochai, que simplesmente é o maior cabalista da nossa história, né? Lógico, discípulo do Rabi Akiva,
Rabi Akiva possivelmente tenha sido maior do que ele, mas simplesmente a ele é atribuído a escritura do Zohar, que é a Bíblia, né, da Kabbalah judaica. Então, ele é um grande dentro do judaísmo e a gente não pode jogar a opinião dele no lixo. Então, vamos lá. O que Rashi diz? Rashi diz o seguinte: por que as nações se reuniram? Nossos sábios, aqui ele vai fazer referência aos sábios antes dele, né, que expuseram essa passagem como sendo a respeito do rei Messias, que ele não concorda. Então ele diz assim: nossos sábios expuseram a passagem como se referindo ao rei Messias, mas de acordo com o seu significado aparente, também é apropriado interpretá-la como se referindo ao próprio rei Davi, como o assunto é declarado, e aí ele cita aqui 2 Samuel 5,17. Então assim, o que o Rashi está falando aqui? Que é apropriado interpretarmos como sendo um texto no nível Pshat falando sobre o rei Davi. Né? Rashi também é uma opinião que a gente vai jogar fora porque a gente não concorda? De maneira nenhuma. Grande, né? Talvez um dos maiores, né, intérpretes da Torá, né, e do Taná. E a gente tem que respeitar a opinião dele. Né? Ele está dizendo aqui que esse texto tem que ser interpretado sim também no nível Pshat. Ele não fala também, aliás, né? Isso aqui é o que eu estou falando, né? Mas eu estou usando por quê? Ele diz que é apropriado. Quando diz que é apropriado, ele não está dizendo que ele está excluindo ou cancelando a opinião anterior. Né? Ele está dizendo que, na opinião dele, é apropriado. Ele utiliza essa palavra que, na minha opinião, e como ele utiliza também o seu significado aparente, né? Ele coloca aqui um quê de dúvida, né? Ele não está cravando. Aqui você vê a humildade de um grande sábio da Torá como Rashi. Né? Ele, com todo o seu conhecimento, com todo o seu entendimento, toda a sua rokhmah, sua sabedoria, né, das escrituras, ele poderia ter chegado aqui cravado, falado, não, aqui não está falando do Melech HaMashiach, aqui está falando do rei Davi. E ele não faz isso, porque ele sabe que a opinião dele não é a única a ser considerada. Ele diz, de acordo com o seu significado aparente, é apropriado interpretá-la como se referindo ao próprio Davi. Baruch Hashem. Então seguimos. Quando a gente vai lá para o tratado de Sukkah, a gente tem uma citação na Gemara que diz assim: os sábios ensinaram, ou seja, isso já dá a entender que muitos sábios, né, ou pelo menos mais de um, né, no mínimo, ensinaram o seguinte: ao Mashiach ben David, que está destinado a ser revelado rapidamente em nosso tempo, o santo, bendito seja ele, diz: peça-me qualquer coisa e eu lhe darei. O que desejar, como está declarado, eu contarei o decreto. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje eu o gerei. Peça-me, e eu lhe darei as nações por sua herança e os confins da terra por sua possessão. Então, aqui está falando o quê? Que os sábios ensinaram que há um Mashiach ben David que está destinado a ser revelado, e depois eles fazem a citação desse texto do Salmo 2, que aqui eles utilizaram os passuquim dos 7 ao 8. Então aqui você vê mais uma menção na sabedoria judaica. Não está falando aqui o nome, deixa eu ver aqui se fala. Se fala quem é o rabino que disse isso. A citação anterior está falando em nome do rabino Rav Assi disse, né? E fala que é a Gemara cita. Então, possivelmente seja do Rabi Assi, mas não fala especificamente. Mas tem essa citação no Talmud, está no Tratado de Sukkah 52a. Gente, temos aqui mais uma citação de que o texto do Salmo 2 é sobre Mashiach ben David. Né? O Mashiach ben David que vai estar à frente de Israel, pelo menos não se tem uma exatidão nas opiniões rabínicas, se será desde o início da guerra de Gog e Magog, ou se ele vai assumir algumas interpretações rabínicas ortodoxas, né? Lógico, ortodoxas, porque todos esses estudos pertencem a rabinos, né? Quando eu digo ortodoxo, eu estou dizendo não messiânico, tá? Assim, tem pessoas que dão nomes diferentes quando vai se comparar o judaísmo messiânico com o judaísmo tradicional, o que é uma comparação absolutamente desnecessária, porque o judaísmo normativo, o judaísmo que carrega consigo a legalidade de falar à frente dos Bnei Israel, é o judaísmo, né? O judaísmo messiânico, ao qual eu pertenço, mas com toda a humildade do mundo, eu vou dizer para vocês que é um movimento de convertidos não reconhecidos pelo judaísmo normativo, tá? Então, isso é um fato, ninguém tem como fugir disso.
Quando eu falo isso, eu quero dizer que o judaísmo tradicional, né, o judaísmo normativo, ele se vale dessas opiniões desses grandes sábios que nós reconhecemos, respeitamos, veneramos, reverenciamos. A gente só não idolatra eles. De resto, todos os níveis de respeito e patamares de sabedoria gigantesca nós damos a esses sábios, né? Obviamente que quando a gente entra em assuntos que vão completamente contra as escrituras na nossa visão, a gente descarta essas opiniões, porque a gente entende realmente que foram momentos onde eles não tiveram a completa clareza, né, da interpretação das escrituras, né, porque esses são homens, né, apesar de serem grandes sábios, são homens, né, essas palavras dos sábios, elas não foram faladas direto pela boca de Hashem, né. E outra coisa, a maioria das tradições orais que nós acreditamos também que tenha vindo a partir de Moshe no Monte Sinai, né? Só que com o tempo vai passando de um para outro, de um para outro, de um para outro, de um para outro, uma hora se perde uma coisinha aqui, outra ali, né? E também pela questão de a Igreja Católica ter feito todo aquele massacre antes da Igreja Católica, né? O Império Romano que representou Edom, que hoje é representado pelo Vaticano, o que eles fizeram em nome de Yeshua contra esse povo, é natural que tudo que venha numa visão onde se encaixa com a figura de Yeshua seja rejeitado. Então, obviamente que todas as opiniões desses rabinos, elas não consideram absolutamente nada que venha numa visão messiânica encaixada com Yeshua, né? Então, assim, quando se fala de Mashiach, é natural que a gente tenha muitas divergências, né? Como, por exemplo, aqui a gente está vendo. Tem alguns rabinos que vão entender que durante a guerra de Gog e Magog, o Mashiach ben Yosef, ele irá à frente de Israel nessa guerra, né, e no meio da guerra ele morre e aí assume o Mashiach ben David, né? Inclusive o Mashiach ben David lamentaria a morte do Mashiach ben Yosef e pediria a Hashem que ele não permitisse que acontecesse a mesma coisa com ele, né? Isso é uma tradição oral judaica. A gente tem sim que entender esses ensinos, mas a gente não precisa, não é obrigado a concordar que isso realmente seja literalmente feito dessa maneira. Até porque a gente entende que o Mashiach ben Yosef é Yeshua e o Mashiach ben David também é Yeshua, que virão em épocas distintas, né? O Mashiach ben Yosef veio um pouco antes da destruição do segundo Beit HaMikdash, né? E o Mashiach ben David virá sim para liderar Israel durante a guerra de Gog e Magog e inaugurar a era messiânica, tá? Então, duas vindas de Mashiach também são apoiadas por alguns sábios e algumas literaturas judaicas, né, da sabedoria da Torá oral judaica. E isso é latente no pensamento judaico, né, que existem dois Mashiach, né? Se eu não me engano, é o Zohar que diz que se Israel não estivesse merecendo, o Mashiach viria montado num jumento, e se Israel estivesse merecendo, o Mashiach viria sobre as nuvens. E o Mashiach que entrou em Israel num jumento, a gente sabe qual foi, né? Foi numa época que Israel realmente não estava merecendo. Por isso, né, uma conclusão dessa ideia é que realmente logo depois o templo foi destruído, né? E a própria sabedoria judaica entende que isso aconteceu por motivos de corrupção dentro de Israel, por motivos de ódio gratuito dentro do próprio povo, né? E a gente, no judaísmo messiânico, entende que sim, né, a entrega, né, de Yeshua, né, um judeu na mão dos romanos, foi uma grande contribuição para a destruição do segundo Beit HaMikdash, tá? Então a gente continua aqui, mostrando que no Tratado de Sukkah, como eu disse para vocês, os sábios ensinaram que o Mashiach ben David seria, né, a pessoa do Salmo 2, né? Eles analisam ali os passuquim do 7 ao 8. Então a gente conclui que a gente tem só uma interpretação para os textos bíblicos? Não, a gente pode dar mais de uma interpretação para cada um. É por isso que é dito que a palavra de Hashem é viva e eficaz, porque ela nos traz ensinamentos diversos, em diversos aspectos, em diversas esferas, né? É por isso que a gente analisa as parashot semanais, né? Todo ano a gente analisa as mesmas parashot e todo ano nós temos ensinos diferentes, né? Nós somos agraciados pela sabedoria suprema, no sentido de que todo ano a gente lê o mesmo texto, mas você pode perguntar para qualquer pessoa que estuda as parashot semanais já há alguns anos pelo menos,
se isso não é verdade. Todo ano a gente tem novos ensinos, todo ano a gente aprende coisas novas, desde o nosso nascimento até o dia que a gente é recolhido. Então, essa interpretação rasa, leviana, né, e até arrogante, eu digo, no sentido de cravar que a minha opinião é a única, não se sustenta na sabedoria judaica. Tá bom? Queridos, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Se você curtiu esse vídeo, deixa um curtida aí pra gente, se inscreva no nosso canal. Eu vou estar me esforçando para postar mais coisas para vocês com mais frequência. Como vocês todos sabem, eu tenho uma loja de artigos judaicos. Em Baruch Hashem, nós temos uma carteira de clientes fiéis a gente há muitos anos, né? A gente já tem aí, a nossa loja física já tem aproximadamente 11 anos, se não me falha a memória. E a gente trabalha também com vendas online, né, com e-commerce. Nós temos a nossa loja virtual, resgatejudaica.com.br, que a gente tem bastante literatura judaica. E se vocês tiverem interesse em algum produto, a gente tem talit, kippah, shofar, mezuzá, produtos kosher, tanto vinhos quanto suco de uva, chocolate de Israel, várias coisas, souvenirs de Israel. Para você que é cristão, você também é bem-vindo na nossa loja. Nós temos artigos judaico-messiânicos que muitos cristãos gostam, né? Os cristãos que são amigos de Israel. E a gente está fazendo esses vídeos porque os nossos clientes têm demandado, né, algumas perguntas, e a gente tem entendido que existe um espaço, né, para gente, para mim, na minha infinita ignorância, né, ainda me considero um iniciante no estudo das Escrituras, mas, como diz o Rebbe de Lubavitch, se você só sabe o Aleph, ensine o Aleph. É essa a ideia que me motiva a fazer esses vídeos, e eu conto com vocês para estarem aí colaborando com a gente, com uma curtida, compartilhe o vídeo com seus amigos, e a gente vai seguindo, tá bom? Que o Eterno abençoe vocês pelos méritos do nosso Goaleino, nosso Redentor Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom.